O Palmeiras fez um grande primeiro tempo, foi melhor do que o Atlético Paranaense na primeira etapa, mas o Filipão conseguiu fazer com um a mais o que o Abel Ferreira não tinha conseguido fazer no jogo da ida. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho taticamente como é que foi essa classificação do Atlético para mais uma final de Libertadores. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje para falar um pouquinho mais sobre essa partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense, que terminou 2 a 2 e acabou dando a classificação para o Atlético para a final da Libertadores. Começando aqui já pelas escalações, onde o Atlético Paranaense teve só uma mudança, que foi a entrada do Eric no lugar do Hugo Moura, que tinha sido expulso no jogo da ida, não pôde jogar o jogo da volta, e aí o Eric entrou para fazer esse primeiro volante aqui por trás do Fernandinho e do Alex Santana nesse tripé aqui de meio campo do Atlético Paranaense. Já pelo lado do Palmeiras teve algumas mudanças a mais. O Flaco Lopes não veio para o jogo, quem veio como centroavante foi o Rony, que tinha jogado no jogo da ida aberto aqui pelo lado do campo, veio jogar como centroavante. O Rafael Veiga não estava de fato disponível, então o Abel Ferreira optou por a entrada do Tabata. Com a entrada do Tabata, ele jogou um pouco mais aberto pela esquerda, o Scarpa veio jogar um pouco mais centralizado por trás do Rony e o Dudu ficou um pouco mais aberto aqui pelo lado direito. E logo no começo do jogo eu confesso que a postura do Atlético Paranaense me surpreendeu um pouquinho, porque teve o gol do Palmeiras logo cedo, com 2 minutos de partida, mas com 1 minuto a gente vai ver aqui que o Atlético Paranaense estava tentando fazer uma marcação mais alta em cima do Palmeiras, tentando abafar o tiro de meta do Palmeiras. Eu imaginava um Atlético Paranaense bem mais retrancado, com um bloco bem mais baixo, não subindo tanto o bloco de marcação. E o que isso acabou gerando em alguns momentos foi o Palmeiras tendo bastante campo para conseguir contra-atacar, que é a principal arma, a principal ferramenta ofensiva desse time do Palmeiras. E muitas dessas vezes contra-atacando usando o espaço nas costas do Kelvin, que era um lateral que estava subindo muito e estava deixando esses espaços nas costas. O gol sai por ali, mas antes do gol já tinha tido uma jogada dessa mesma maneira por esse mesmo lado. É um lance aqui que o Palmeiras recupera a bola com 1 minuto de partida e repara como o contra-ataque vai sair justamente nas costas ali do lateral direito do Palmeiras. E 1 minutinho depois, logo na sequência, a gente vai ver que o gol do Atlético Paranaense sai de novo por aquele lado. É uma recuperação de bola de novo do Palmeiras no meio campo. O Kelvin estava fazendo ultrapassagem, então ele estava lá na frente no ataque. O Palmeiras ataca esse espaço com o Piquerez e com o Zé Rafael. O Zé Rafael ganha a disputa do Fernandinho. E quando o Palmeiras já está ali no terço final, tá o Zé Rafael e o Piquerez, os dois, atacando aquele espaço onde estaria o lateral direito do Atlético Paranaense. E assim surgiu então o primeiro gol do Palmeiras na partida, que foi um gol logo cedo. Mas na sequência, depois que já estava 1 a 0 pro Palmeiras, o Palmeiras continuou forçando as jogadas por esse lado. Então o que a gente via era o Palmeiras conseguindo ganhar essas disputas ali no meio campo, na próxima ali da sua intermediária defensiva, e escapulindo no contra-ataque sempre com o Kelvin avançado e usando esse espaço nas costas dele. Esse aqui é um exemplo do Scarpa aproveitando esse espaço por ali. Aos 15 minutos teve um outro lance e de novo a gente vai ver o Zé Rafael aparecendo nesse espaço ali nas costas do Kelvin. E aqui aos 24, mais um exemplo do Kelvin de novo subindo para atacar. O Palmeiras recupera a posse da bola e aqui me parece o Tabata tentando buscar esse espaço nas costas do lateral, recebendo um passe em profundidade do Gustavo Scarpa. E aliás, falando nessas recuperações de bola do Palmeiras na sua intermediária defensiva, o Palmeiras foi um time que ganhou muito mais duelos, muito mais disputas físicas em relação ao Atlético Paranaense nesse primeiro tempo. O Palmeiras estava dominando o meio campo, tanto que se a gente pegar aqui os números do SofaScore, a gente vai ver que o Palmeiras ganhou 32 duelos contra só 24 do Atlético Paranaense. E um embate ali, uma disputa individual que ficou muito evidente, essa maior quantidade de vitórias do Palmeiras, foi o embate entre Zé Rafael e Fernandinho. A gente vai ver aqui que o Zé Rafael, por exemplo, ganhou 9 dos 11 duelos pelo chão e 2 dos 3 pelo alto, enquanto o Fernandinho ganhou só 4 dos 11 que disputou e só 2 dos duelos aéreos. Então isso mostra como o meio-campo do Palmeiras estava muito mais pegador, estava ganhando muito mais essas disputas e por isso conseguia fazer esses desarmes e escapulia ao contra-ataque com muita frequência. Inclusive o Palmeiras criou uma boa chance de gol ganhando uma disputa dessas dentro da área do Atlético Paranaense, né? O Marcos Rocha ganhando a disputa ali do Vitinho, tocando para trás e quase sai ali o que seria o segundo gol do Palmeiras. Só que na reta final do primeiro tempo, a expulsão do Murilo condicionou completamente a partida. O contexto mudou totalmente.
O Palmeiras precisou vir marcar num bloco um pouco mais baixo na volta do segundo tempo. Teve que colocar o Luan no lugar do Tabata, que estava fazendo uma boa partida, mas tinha que recompor ali o seu sistema defensivo. E começou a jogar num bloco um pouco mais baixo, numa espécie de 4-4-1. Nesse 4-4-1, o Scarpa, que estava centralizado, passou a jogar um pouquinho mais aberto pela esquerda, o Dudu caindo um pouco mais pela direita, fazendo 2 linhas de 4 e deixando só o Rony mais na frente. Só que esse 4-4-1 muitas vezes virava até um 6-2-1, porque o Scarpa e o Dudu eles baixavam ali acompanhando os 2 laterais do Atlético Paranaense até o final, e muitas vezes eles ficavam quase que compondo a linha de defesa. Então ficava os 2 ali protegendo os laterais e só Menino e Zé Rafael no meio, com o Rony um pouquinho mais à frente. E assim, o Palmeiras conseguiu até fazer o segundo gol num lance de bola parada, né, numa cobrança de lateral. Era a principal arma do Palmeiras mesmo. O Palmeiras estava conseguindo chegar mais na base das bolas paradas. Conseguiu fazer o 2-0 e o Atlético Paranaense teve no começo ali, do primeiro e do segundo tempo, alguma dificuldade de conseguir encontrar espaço dentro do bloco de marcação do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras estava com muita gente atrás e estava com mais gente na sua linha de defesa do que o Atlético Paranaense estava de atacantes. Então o que acontecia? Acontecia que o Palmeiras sempre tinha uma sobra. O Vitor Roque estava meio que sozinho ali. Algumas vezes o Luan fazia o combate nele e o Gustavo Gomes ficava um pouco mais na sobra. Depois, às vezes, se invertia esse papel, mas sempre tinha o Palmeiras com o jogador na sobra. O Atlético Paranaense estava atacando com menos gente, tinha muita gente por fora do bloco de marcação. Essa imagem é bem representativa. Ela tem 5 jogadores fora do bloco de marcação, 2 volantes, o Eric e o Fernandinho, mais os 2 zagueiros, mais o lateral direito lá por fora, enfim, muitos jogadores por fora do bloco. Então muitas vezes o Vitor Roque até saía aqui para circular, para tentar receber um passe, arrastava um zagueiro, mas ficava um outro na cobertura. O Gomes ficava ali na cobertura, nesse caso, do Luan. E aí o que o Filipão fez foi colocar o Pablo no lugar do Eric. Ele tirou um desses jogadores que estava por fora do bloco de marcação e colocou mais um jogador para bater com a linha de defesa do Palmeiras. E isso fez com que os zagueiros do Palmeiras passassem a não ter mais sobra. Então o Vitor Roque estava sempre marcado por um dos zagueiros e o Pablo passava a fixar a marcação do outro zagueiro. Estava todo mundo ali na linha de defesa do Palmeiras no mano a mano. E assim surge, inclusive, o primeiro gol do Atlético Paranaense. A gente vê que é uma jogada que o Vitor Roque vai fazer ali a ultrapassagem, vai fazer esse facão, vai receber o passe, vai trazer junto com ele o Luan, e repara como o Pablo lá tá batendo com o Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes não tá livre para fazer a cobertura do seu companheiro. Na sequência a gente vai ver que depois que o Atlético ganha o fundo, a defesa do Palmeiras vai toda para dentro da área, todo mundo entra na área para tentar evitar ali um cruzamento, evitar que saia ali uma finalização a partir de um cruzamento. E isso gera um espaço muito grande na frente da área. Espaço esse onde o Fernandinho vai receber com muita liberdade para poder dominar, pensar no que vai fazer. E aí ele acha um passe cavado sensacional para o Vitinho, que está fazendo ultrapassagem. E na hora que o Vitinho vai cruzar para dentro da área de volta, repara, os 2 zagueiros do Palmeiras estão batendo com os 2 atacantes do Atlético Paranaense. O Pablo está sendo marcado pelo Gomes e o Roque está sendo marcado pelo Luan. Então não tem sobra, tá todo mundo no mano a mano. E aí depois disso, essa questão da falta de sobra na defesa do Palmeiras começou a ficar ainda mais evidente. Esse aqui é um lance bem clássico. Repara, 65 minutos de jogo. Repara como os 4 defensores do Palmeiras estão no mano a mano com 4 ali jogadores do Atlético Paranaense. Então a entrada do Pablo foi fundamental para isso. E o segundo gol também sai muito por conta disso. É um lance em que o Vitor Roque vai de novo fazer esse facão, vai levar com ele dessa vez os 2 zagueiros do Palmeiras, então Luan e Gomes vão os 2 junto para tentar proteger essa movimentação e evitar que esse passe entre no facão do Roque. E isso vai deixar o Pablo solto. Então se os 2 zagueiros foram com um atacante, o outro atacante fica sozinho. O Pablo ficou sozinho, recebeu ali por dentro, ele atrai a marcação do Mike e quem passa a ficar sozinho é o Vitinho do outro lado. A bola nem vai entrar no Vitinho, mas mostra como ficou no mano a mano. Cada disputa, cada duelo individual vencido dos jogadores deixava um companheiro sozinho. Então o Pablo recebe ele por dentro, puxa a marcação do Mike. Na sequência o Rômulo vai fazer o arraste ali do Piquerez, o Menino vem junto com o Mike para marcar o Pablo, e quem fica sozinho é o Terãs, que deveria estar sendo marcado pelo Menino, mas como o Menino veio aqui em cima do Pablo para tentar fazer o desarme, fica ali o Terãs sozinho. O Piquerez foi arrastado, abriu aquele espaço, o Terãs recebe o passe e recebe esse passe ali com alguma liberdade para conseguir armar o chute e finalizar. A bola até acaba desviando no Piquerez e sai o segundo gol do Atlético Paranaense. Então assim, no fim das contas, o Palmeiras teve um a mais durante parte do jogo da ida e não conseguiu criar muitas coisas, não conseguiu sequer fazer um gol. O Atlético Paranaense teve um a mais durante parte do jogo da volta e conseguiu fazer 2 gols, foi buscar um 2-0 numa situação que
que estava até bastante complicada para o lado do Furacão. Então o Filipão conseguiu fazer o que o Abel Ferreira não conseguiu fazer, que foi aproveitar essa vantagem de ter um jogador a mais. Não foi também que o Atlético Paranaense criou um caminhão de chances, não, longe disso. Criaram uma ou outra chance, mas essa substituição, fazendo com que o Palmeiras ficasse sem sobra na sua linha de defesa, foi fundamental, foi crucial para a classificação do Atlético Paranaense.